Fala pessoal, tudo bem? Bora lá, né? Nosso último editorial do dia. Com muito prazer aqui com vocês, mais um editorial. Olha só, hoje o dia foi completo. Olha só a quantidade de informação que a gente já trouxe aqui para vocês. O caso do advogado lá do Mensalão que foi encontrado, né? Morto, inclusive saiu um vídeo que a gente já colocou para vocês. A gente falou também sobre a questão do Eduardo Bolsonaro, né? Ter dito que vai se lançar a presidente da República. Enfim, a gente já debateu muitas coisas e esse editorial não vai ser diferente. Então vamos lá, né? Um bate-papo aqui com vocês, bora de matéria. Vamos falar sobre a Carla Zambelli, vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo, né? Desde que o nosso aplicativo hoje ajude, a internet ajude também, né? Vamos lá. É o seguinte, cada dia que passa a coisa fica mais esquisita, né? O Lula mandou o advogado-geral da União, né, o Bessias, a impor sigilo de 5 anos sobre o caso Zambelli. Pois é, o que chamou muita atenção sobre o caso Zambelli? A Carla Zambelli foi feita a solicitação de extradição dela, né? Então, isso é uma ação que é feita de governo para governo, né? A justiça pede, mas de governo para governo que decide. E aí o Lula resolveu, assim, sem mais nem menos, dar aí 5 anos de sigilo. Logo o Lula, que defendeu que não teria sigilo nenhum no seu governo, né, mentiu descaradamente para o povo brasileiro. E ainda mais nesse caso da Carla Zambelli, né, chama muita atenção. O governo do presidente Lula da Silva determinou que permaneça sob sigilo por 5 anos os papéis enviados pela Advocacia Geral da União, às autoridades italianas e à Embaixada do Brasil em Roma. Eles se referem principalmente ao processo de extradição da deputada Carla Zambelli. A parlamentar, uma das principais aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro, segue detida na capital italiana, ainda está presa lá na capital italiana. Conforme o jornal O Globo, ao responder a um pedido mediante a Lei de Acesso à Informação, a AGU alegou que os relatórios e os pareceres tratam-se de estratégias de defesa do Estado brasileiro. Assim, tem por proteção do sigilo profissional que rege a advocacia pública. A oposição se manifestou nesse caso. A oposição questionou aqui, dizendo que isso aqui se trata, né, de ocultação, né, de fatos públicos e necessários para a sociedade, ou seja, é ato atinente à própria oposição. A Câmara dos Deputados tem interesse nisso, a população, os eleitores da Zambelli têm interesse em saber quais foram os argumentos que eles utilizaram. E a oposição ainda argumenta o seguinte, que o governo Lula pode estar mentindo, né? Que ele está escondendo esses argumentos, está escondendo essa documentação por estar mentindo nos argumentos para tentar convencer o governo italiano a dar a extradição da Zambelli. E você, na sua opinião, o que você acha sobre isso, né? Eu particularmente acho muito errado por parte do governo. E essa aqui, vamos deixar a sua risada, né? Não por graça desse humorista, né? Mas pelo que aconteceu. Esse humorista aqui, acho que chama Chandelli, sei lá, né? Eu não gosto desse Thiago Sandinelli, um negócio assim, né? Então, ele resolveu e, sabe, vamos dizer assim, resolveu comunistar lá nos Estados Unidos. E o visto dele foi cancelado. E aí tá todo mundo rindo, né, da piada que ele mesmo virou agora. Quem é humorista banido dos Estados Unidos após a piada sobre o Charlie Kirk? Para quem não sabe, essa figura aqui foi um indivíduo que pegou, fez uma encenação do Luciano Hang com um bastão de beisebol destruindo, tirando a vida do Luciano Hang na base do bastão de beisebol. E para eles acham que isso é humor, é engraçado. E é engraçado que ninguém mandou eles notificarem falando que isso é instigação contra a vida do Luciano Hang ou dando 24 horas porque isso é discurso de ódio, não. Essa turma pensa que pode fazer tudo que eles bem entendem, né? É uma vergonha. O humorista Thiago Santinelli viralizou nas redes sociais após revelar que teve o visto para os Estados Unidos revogado por causa de piada. Não foi, né? Ele foi comunicado sobre o cancelamento via e-mail da Embaixada dos Estados Unidos e riu da situação ao afirmar que seria o primeiro comediante do mundo que foi banido de entrar nos Estados Unidos por causa de uma
piada, né? Tá querendo dar uma de Léo Lins ali, né? Nas redes sociais, Thiago Santinelli é conhecido por usar uma imagem de perfil dele no corpo de Jesus, no entanto, com o coração no peito, com o símbolo do comunismo. No X, antigo Twitter, por exemplo, ele se apresenta como ex-comediante, militante e pastor de ovelhas. Por lá, ele soma 429,8 mil seguidores. Caramba! Cadê a terra da liberdade de expressão restrita, galera? Eu não posso ir para os Estados Unidos, mas pior é o Charlie Kirk, que nunca mais vai sair de lá ainda, né? Voltou a fazer piada com a morte do Charlie Kirk. O banimento do humorista teria ocorrido após ele compartilhar uma publicação ironizando a morte do ativista de extrema-direita, né? E aqui vem essa militância nojenta da mídia, né? De extrema-direita. O cara era tranquilo, moderado. Charlie Kirk, baleado em 10 de setembro durante um evento na Universidade de Utah Valley, né? E aí, eis aqui, né? Eu acho é pouco, né? E na sua opinião, eu acho é pouco. E vou falar um negócio para vocês. Esse negócio de terra da liberdade, já percebi que isso não existe, tá? Já percebi que isso é conversa fiada mesmo, porque se você tiver nesse discurso de da liberdade, a esquerda sempre tem liberdade e a direita não. Então, cara, cá entre nós, acho que o que o Donald Trump está fazendo, né, dentro da teoria da democracia, está errado. Dentro da lógica da guerra real que eles estão enfrentando hoje, cara, quem sou eu para julgar o Donald Trump também? Eu que não ia querer gente como esse cara aí, né, morando no mesmo país que eu, né? Então, se eu fosse o presidente, eu não agiria diferente, não. Tá certinho o Donald Trump. Vamos lá, pessoal. Matéria do Luiz Bassi. O Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista ao Luiz Bassi, onde ele tratou aqui, né, de falar sobre a sua situação e que será candidato à presidência em 2026, sim, que ele já está maduro o suficiente para poder participar da candidatura a presidente e que mesmo dos Estados Unidos ele argumenta e garante que tem condições de vencer as eleições. Acompanhe aqui comigo. Eu acredito que nós estamos no momento em que eu estou maduro o suficiente. A única coisa que me fará não sair candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Mas, na impossibilidade disso ocorrer, eu apresento o meu nome. E eu adianto aos nossos opositores que, caso eles forcem Jair Bolsonaro, que hoje em dia está na condição de refém, a tomar uma decisão, que obviamente não será uma decisão livre, eu ainda assim permanecerei disposto a lançar a minha candidatura. O PL é o maior partido da Câmara, é o atual partido do presidente Bolsonaro. Gostaria, por óbvio, de continuar no PL, mas também entendo que é necessário haver um suporte. Disse que é uma pessoa que é conhecida da sociedade, coloca sempre as opiniões à disposição e acredita que nós estamos no momento em que ele está maduro o suficiente. Bom, então Eduardo Bolsonaro disse que vai levar essa candidatura até o fim, mesmo que o pai ou o partido decidam por outro nome. Que, se for possível, ele inclusive irá mudar de partido para conseguir seguir com essa candidatura. Ele disse que, claro, prefere continuar no PL, porque já é o partido dele, que ele tem conversado internamente sobre esse novo projeto de vida, mas que caso isso não seja aceito, ele vai então procurar outro partido. Disse também que deve fazer uma campanha eleitoral à distância, vivendo nos Estados Unidos, e negou que a atuação fora do país tenha sido criticada pela família. Pois é, pessoal, o Jeffrey Chiquini, embora não tenha sido, né, um convite oficial, fez o convite para o Eduardo Bolsonaro entrar no Novo. O Sebastião Coelho, que hoje é uma figura altamente respeitada e com grandes chances de se tornar senador da República, também acabou de entrar no Partido Novo, e eu acho que uma opção viável para o Eduardo Bolsonaro, né, não sendo o PL, que é o partido que ele já está, seria o Partido Novo. E eu vou te falar uma coisa, viu? Se for possível o Eduardo Bolsonaro concorrer, se for possível o Eduardo Bolsonaro realmente lançar sua candidatura, a minha visão é que, ao ir para o Partido Novo, ele leva, como disse o Paulo Figueiredo, pelo menos uns 30 deputados com ele, né? Vamos lá, pessoal, matéria da Gazeta do Povo, é a turminha do amor, né, a Left People aqui.
Professor de universidade é chamado de fascista e agredido com socos por estudantes, né? É o amor, né? Da galerinha do amor aqui. É assim que funciona. Se você não dita exatamente as regras dele, você apanha. Ao chegar no campus da Unesp, em 2 de setembro, o professor Gabriel Cepaluni foi surpreendido por uma manifestação de dezenas de alunos que o hostilizaram com gritos de racista, fascista e assediador. Segundo o docente, a situação ganhou gravidade quando, ao contestar as provocações, passou a gravar com seu celular e tentou entrar em sala de aula. Nesse momento, afirma ter sido agredido com empurrões e socos no rosto e na cabeça, além de ter a roupa rasgada e ser derrubado no chão. O professor relata, abre aspas, não revidei. Procurei apenas me proteger dos golpes e buscar ajuda. Desde o início tentei dialogar, mas jamais imaginei que enfrentaria violência física dentro da universidade. Eu sabia que se revidasse, perderia a razão. O que está acontecendo hoje é que as universidades federais estão se tornando verdadeiras incubadoras de figuras militantes prontas, né, para se afiliar aí aos piores tipos de grupos que existem na face da Terra. Vocês sabem do que eu estou falando, não posso falar aqui por questões legais, né? Mas vocês sabem que o que a maioria desses professores estão fazendo é literalmente lobotomizar, né, esses jovens para que eles literalmente estejam, né, a serviço de prontidão para fazer o que for necessário. Ah lá, o que aconteceu com o assassino do Charlie Kirk, né? Então, assim, já disse isso para vocês, já fiz essa análise antes, né, que o homem, a pessoa, a mulher, ela tem um objetivo de vida a partir do momento que ela tem uma família, que ela tem uma religião, que ela tem a família, que ela tem o seu trabalho, que ela tem liberdade. A partir do momento que você tira isso, essa pessoa se torna uma pessoa totalmente sem objetivo nenhum na vida. E aí vem esses deuses do arauto aí comunistas, né? E vem te dar sentido para sua vida. É defender Hamas, é defender a Palestina, é defender a revolução com o paredão para quem pensa diferente, né? E aí esses mesmos vêm e dão, né, o objetivo errado para a vida desses jovens, né? Que Deus os proteja. É a única coisa que eu posso dizer. Vamos lá, pessoal. O caso, né, do frigorífico Goiás ainda está dando repercussão. Pois é, o cara lá do frigorífico Goiás, lá de Goiânia, ele falou o seguinte, olha, petista não é bem-vindo aqui. Então ele colocou a placa falando que petista não é bem-vindo. Aí os caras vieram e entraram com ação judicial falando que o que ele está fazendo, né, é uma ofensa. Tratando mal os petistas que lá vão, e o Ministério Público entrou com ação e, para tanto, pediu a determinação de uma multa de R$1.000 diária se ele não tirasse aquela placa dizendo que petista não é bem-vindo. Ele tirou a placa, mas ele deixou outra placa escrito: ladrão não é bem-vindo, apoiador de ladrão também não. E aí, pois é, né? Eu acho que é uma frase mais do que justa, mais do que lógica. Então, acompanha isso aí, dá uma olhada. Um açougue em Goiânia desafiou uma decisão da justiça e adaptou uma frase de cartaz contra petistas. Vamos contar essa história. Teve uma decisão da justiça que ordenou a retirada de peças promocionais com a mensagem, eles colocaram isso no açougue: petista não é bem-vindo. Num açougue em Goiânia. Tinha essa placa. Você entrava na porta da... Aí, ó. A gente tá vendo aí. Petista não é bem-vindo. Tá aí o preço da picanha, ó. Ladrão aqui não é bem-vindo. Quem apoia ladrão também não. Então, essa aqui foi a que eles colocaram para substituir. A primeira era: petista não é bem-vindo. Teve a ação judicial. Com a ação judicial determinou que ele tirasse. Ele tirou e colocou. Baixou o preço da picanha e falou: para petista eu não vou vender. Aí ele colocou: olha, já que eu não posso falar que petista não é bem-vindo, eu coloquei aqui, ó: ladrão aqui não é bem-vindo. E quem apoia ladrão também não é bem-vindo. Recado dado, né?
E aí teve uma decisão da Justiça. Na última segunda-feira, o juiz da Vara Civil de Goiânia determinou que o estabelecimento retirasse os cartazes e publicações por violarem os direitos fundamentais da parcela indeterminável da população e consumidores que compartilham a convicção política partidária. E a decisão aconteceu numa ação civil pública. O juiz também considerou o risco de estimular práticas semelhantes por outros estabelecimentos, gerando efeito multiplicador. Além da remoção do cartaz, o açougue foi condenado a retirar a mensagem das suas redes sociais, porque também colocou nas redes sociais. E tem uma multa diária de R$1.000 até R$100.000 se desobedecer. E no dia seguinte da decisão, o conteúdo original já não aparecia mais nas redes do açougue, mas o anúncio foi substituído e as carnes ainda são embaladas com fotos. Gente, a carne é embalada com a foto de Jair Bolsonaro e de Donald Trump. Ah, cara, grande coisa. Pra gente que gosta de carne, a carne vem com a foto do Bolsonaro, do Donald Trump. Agora, se alguém quiser colocar, por exemplo, uma loja e vender capim com a cara do Lula, tem problema nenhum, cada um faz da forma que bem entender, não é? Agora, a grande questão que fica é que eles não sabem o serviço bem feito que o UOL está fazendo para o frigorífico Goiás. O negócio é o seguinte, eu fiquei sabendo, e eu que sou lá do bom e velho Goiás, fiquei sabendo que tem gente saindo de Morrinhos, de Anápolis, só para ir comprar carne no frigorífico Goiás, por causa dos petistas. Olha que coisa, estão fazendo uma propaganda pesada, pode ter certeza que foi uma jogada de marketing invencível, né? Foi uma grande jogada de marketing, tá? Agora, pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa matéria aqui. Eu não consigo acreditar que isso é real. A maioria dos eleitores do Lula são contra a anistia, ok? Tudo bem. Mas a maioria dos eleitores do Bolsonaro também são contra a anistia? Como assim, né? Gente, dá para acreditar nessas pesquisas? Olha só, anistia aos presos do 8 de janeiro versus votos em 2022. Voto no segundo turno, né? A favor, 20%, né, por cento no Lula, no Bolsonaro aqui, contra. E aí aqui quem é a favor e quem é contra, né, da anistia. Aqui no caso do Bolsonaro, 20% é a favor da anistia, 33% é contra do Bolsonaro. E do Lula, 74%, né, é contra e 55% a favor. Eu não entendi, né, isso aqui, mas para mim é uma loucura, assim, é absurda, né? 64%, né, são contrários à anistia. Eu não acredito nisso, mas nem um pouquinho. E você? Qual a sua opinião sobre essa situação? Vamos lá, pessoal. Bora falar sobre isso aqui, ó. Aqui no Brasil, né, o que aconteceu foi tentativa de golpe. Aqui o que aconteceu foi quebradeira. O Flávio Dino, hoje ministro do STF, disse que não se pode dar anistia aos presos do 8 de janeiro, porque não cabe anistia ao terrorismo. E o que eles fizeram é equiparado ao terrorismo. Tá. Só que a esquerda saiu para se manifestar agora, né, essa semana, lá no México. Hoje, na verdade, no México. Mas isso aqui é manifestação democrática. Isso aqui é a manifestação lá no México, tá? O pessoal rindo, começou, né? O pessoal da esquerda, assim, Mas dá uma olhada. O pessoal da esquerda só quer batuque, né? Se não tiver um batuque, não tem manifestação, o povo não vai. O povo gosta de carnaval, é difícil, né? Porque eles não fazem uma manifestação como a direita faz para ir ouvir as propostas dos políticos, né? Mas olha só o que aconteceu. É isso aí. Olha essa cena.
Os caras tacaram coquetel Molotov de fogo para matar os policiais. Mas é manifestação pacífica da esquerda. Pois é, isso aqui é a Euronews falando manifestação da esquerda na cidade do México. É manifestação, tá? Tá tudo bem para eles. Vamos lá, pessoal. Ó, o Alan dos Santos repercutiu, eu já até falei para vocês hoje nos primeiros editoriais, o Alan dos Santos repercutiu, né, o vídeo onde trata-se do governo Trump, né, ressuscitando a Lava Jato, né, ou seja, buscando as provas da Odebrecht e do acordo de leniência da Odebrecht. Dá uma olhada aqui que o Alan dos Santos falou aqui, uma verdadeira bomba. O Departamento de Justiça tem um presente pro Brasil. Tava todo mundo tranquilo, Lava Jato não encosta mais na gente, não tem mais Lava Jato, acabou Lava Jato, perdoa aqui, perdoa ali, não era assim que tava o Toffoli? Aí, os países envolvidos, né, com a Odebrecht, estão todos aí na tela. Vamos ao texto. A Odebrecht, o Weissmann, a Lava Jato e o PT voltaram a ser alvos nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Só para o pessoal poder entender. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos reabriu o acordo da Odebrecht, descrito como o maior caso de suborno e estrangeiro da história. E aí vamos entender então. A Odebrecht pagou 788 milhões de dólares em propina em 12 países na América Latina. O acordo de leniência de 2016 custou 3,5 bilhões de dólares em multas para a Odebrecht. Mas vítimas, como os contribuintes peruanos, nunca receberam essa reparação. Por que Weissmann tratou a Odebrecht de modo diferente dos outros casos? Houve motivação política? Houve propina? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos agora quer saber. Isso vai atingir não só o Weissmann, mas toda a elite do PT e os atores da Lava Jato ligados ao acordo internacional da Odebrecht com os Estados Unidos. O recado é claro. Odebrecht, PT e todos os que se beneficiaram desse acordo de leniência de 2016 voltam a ser alvos de investigações nos Estados Unidos. Pois é, a Lava Jato voltou, né? E aí, eu já tinha dito sobre isso aqui, num contexto como esse, em que o Donald Trump não está nem um pouquinho feliz com o Lula, nem um pouquinho feliz com a gestão e o governo Lula. Ah, meu amigo, o Trump não reabriu isso à toa, não. Você pode ter certeza que tem alguma coisa aí que ele está querendo descobrir da turma, né? E por falar em Trump, vocês viram essa aqui? Essa aqui é das boas, ó. O Trump deu um ultimato pro pessoal do Hamas lá. Pois é, o Trump deu ultimato até domingo para o Hamas e falou que vai ser um inferno total caso o Hamas não aceite o plano de paz. Meu amigo, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei nem se eu torço pro pessoal do Hamas aceitar ou não aceitar, sinceramente, né? Paz é sempre bom, né? Mas assim, se não aceitar, porque eu acho que essa turma do Hamas nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar, né? Se literalmente, vamos fazer um acordo de paz, mais cedo ou mais tarde eles vão voltar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu até às 18 horas de domingo o prazo do ultimato dado ao Hamas para que o grupo terrorista responda a proposta do plano americano para o fim da guerra na faixa de Gaza. Se nesta última chance para um acordo ele não for alcançado, um inferno total como nunca antes visto será lançado contra o Hamas, afirmou o Donald Trump. Dá-lhe Donald Trump, né? Eu não tenho dó nem um pouquinho dessa turma do Hamas, sinceramente, nem um pouquinho mesmo, né? Vamos lá, pessoal. A CNN, né, entrou agora meio que em desespero porque o exército americano acaba de chegar na América Latina. Essa publicação é do Sóstenes Cavalcante. Dá uma olhada. Aqui, né, cada vez mais o governo Trump vem, né, implementando reforços aqui na região da América Latina, né, para aumentar o seu poderio militar aqui dentro. Será que ele teme uma ação futura onde a China poderia
estar crescendo aqui na região da América Latina, o que o Trump tem hoje de preocupação que ele está tanto investindo na América Latina, né? Por que disso? Porque a América Latina sempre foi esquecida aqui. Por que o Donald Trump está investindo tanto em treinamentos militares por aqui? Dá uma olhada. Conta pra gente, porque a tensão está aumentando aqui na nossa América Latina. Brasil e Argentina estão preocupados com esse cenário, porque realmente um continente que nunca teve tradições de grandes guerras, com exceção da Guerra do Paraguai lá atrás, passar por situações de tensão nesse momento é bastante grave. Pois é, Uribe, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O governo do Panamá fez esse anúncio de que militares norte-americanos vão fazer um treinamento de operações na selva em conjunto com a Força Pública do Panamá, que inclui aí Força de Controle Migratório, Força de Controle e Segurança das Fronteiras e a Polícia Nacional do Panamá. Esses exercícios vão contar com a participação de 50 militares da Marinha dos Estados Unidos que vão chegar no Panamá a bordo de um Hércules da Força Aérea dos Estados Unidos. E esse curso vai ser impartido, vai ser ministrado tanto por instrutores panamenhos como por instrutores do Exército dos Estados Unidos, segundo a informação do governo panamenho. É um exercício que acontece justamente nesse contexto, né, como você mencionou, de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, e com os Estados Unidos falando que depois de terem mobilizado esses navios de guerra, o submarino de propulsão nuclear e feito ataques a barcos no sul do Caribe, Donald Trump afirmou que já não tem mais droga entrando nos Estados Unidos pela água e que agora vai monitorar os cartéis que entram nos Estados Unidos por terra. Então, uma apreensão aí na região, mas não é só o Panamá que vai receber militares norte-americanos para exercício. O governo de Javier Milei, Uribe, também assinou um decreto autorizando a entrada de militares dos Estados Unidos para a realização de exercícios aqui na Argentina entre 20 de outubro e 15 de novembro desse ano. Esses militares vão fazer exercícios nas bases navais de Mar del Plata. Pois é, né? Vamos estar acompanhando, né? Mas a gente já viu que já se formou blocos, né? Aqui na América do Sul, América Latina, daqueles que são pró-Estados Unidos e dos pró-China. O Brasil tá de que lado mesmo, hein? Coloca no comentário. Vamos lá. O STJ chama de injustificáveis as sanções dos Estados Unidos contra o Benedito Gonçalves. O Benedito Gonçalves ficou muito conhecido, né, por causa daquela frase missão dada, missão cumprida. Você deve lembrar disso, né? O Benedito Gonçalves integra a lista dos juízes sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Em 2023, enquanto integrava o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Gonçalves foi relator das duas ações que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por abuso de poder econômico e abuso de poder político, né? Pois é. Vamos lá, pessoal, a gente já tratou dessa matéria, né? Globo surta após fala de Trump que vai ser reeleito. Essa matéria a gente já tratou com vocês. Justiça italiana rejeita a ordem de Alexandre de Moraes para prender seu ex-assessor. Matéria do Sul aqui. Pois é, o que acontece? Foi enviado a documentação para a Justiça italiana e não foi acatado o pedido do ministro Alexandre de Moraes, que pedia prisão e extradição imediata do Tagliaferro. Autoridades italianas recusaram o pedido de prisão feito pelo ministro Alexandre de Moraes para deter o seu ex-assessor e decidiram impor medidas restritivas enquanto avaliam o processo de extradição. A corte considerou que as acusações já eram públicas e que o investigado permanecia em endereço fixo, sem apresentar risco imediato de fuga. Ele teve que entregar tanto o passaporte italiano que ele tinha quanto o passaporte brasileiro. A corte entendeu que as restrições eram suficientes para garantir o andamento do processo e afastou a necessidade de prisão preventiva. A defesa argumentou que o procedimento adotado pelo Brasil foi desproporcional e requereu acesso integral aos autos para assegurar o direito à ampla defesa, coisa que não temos aqui no Brasil, né? Assegurar a ampla defesa e
mostrou, né, uma postura bem mais séria em relação ao Estado, né, italiano aí, né, ao povo italiano, né? E é isso, pessoal. Ó, última matéria que eu vou tratar com vocês aqui, ó. O Márcio Bittar acabou de publicar aqui uma matéria, ó. A prisão de Bolsonaro deveria ter sido revogada há mais de 10 dias, né? A grande mídia precisou admitir. Quero já aparece aqui no nosso estúdio porque, enquanto a PGR está sendo provocada a se manifestar sobre pedidos de prisão contra Eduardo Bolsonaro, tem pressão em cima do Supremo Tribunal Federal. Pressão feita pelos advogados do pai do deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o pedido pelo fim da prisão domiciliar. Estaria demorando esse processo. Isso, Márcio, tem 10 dias. Nós trouxemos aqui, inclusive, em primeira mão aqui no Prime, na segunda-feira passada, né, sem ser dessa semana, da semana passada, que o doutor Celso Villard e o doutor Paulo Bueno protocolaram um pedido para o Alexandre de Moraes pedindo o fim das cautelares, como a prisão domiciliar. Por quê? Porque ele está preso em regime domiciliar em razão da investigação de coação do processo extra do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, dessa operação política aí, Tabajara lá na Casa Branca, pró-tarifaço aqui no Brasil. O Bolsonaro está em prisão domiciliar por isso. E aí depois veio a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que não denunciou o Bolsonaro por isso. Logo, não haveria motivos para a permanência de uma prisão cautelar em razão de uma investigação da qual ele não foi denunciado. Essa é a tese jurídica, até no direito penal ela faz sentido. Pode até vir a ser. Sim, exatamente. Ainda pode vir a ser. Sim, porque sempre é possível complementar uma denúncia. Sim, fato. Mas tem 10 dias, isso foi feito esse pedido, tem 10 dias ali, o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou sobre esse pedido e hoje, ou ontem à noite, perdão, houve um pedido, uma cobrança amistosa ali para que pelo menos se manifeste sobre esse pedido, Márcio. Uma cobrança amistosa para que se manifeste sobre esse pedido, né? É um escárnio, né? Você ter uma situação como essa, né? Que escancara aí, né? Mais uma vez, né? A violação ao direito, né? A violação completa ao direito, né? Do Bolsonaro, né? Porque já era para ter sido liberado de imediato, já tem 10 dias e até agora sequer foi avaliado, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Pessoal, é o seguinte, ó, aqui na descrição, você vai clicar aqui embaixo, tá? Tá o link do nosso escritório. Meu amigo, não brinque, tá? A situação atual do Brasil não tá brincadeira. Então, o que eu recomendo para vocês? Entrem em contato, agendem uma consulta, aqui, ó, logo aqui abaixo. Agendem uma consulta, é muito importante, tá? Porque não confie no Brasil da forma que tá. Com o Drex chegando, com a chance desse governo se reeleger, eu tô vendo a articulação do Centrão indo em direção ao governo Lula. Você sabe como é que você vai ficar. A sua liberdade de expressão, a sua possibilidade de se manifestar no Brasil, a cada vez vai se esvaziando mais. Então, meu amigo, muita atenção sobre isso, tá bom? Então, clica aqui na descrição. Entrando em contato, você vai conhecer as vantagens de retirar uma cédula uruguaia. Lá tem curso de medicina de graça. Você não precisa ficar lá, morar lá. Muita gente pensa, olha, mas eu preciso morar no Uruguai para poder ter uma residência. Não, você pode morar no Brasil. Você tira uma cédula uruguaia e com essa cédula uruguaia você pode abrir contas bancárias com essa sua cédula, contas internacionais. Vem cá, você vai no Uruguai, você tira a sua residência, você vai ter uma cédula que é igual ao CPF deles. Você vai ter o seu número de identificação, né, o seu CPF. E aí você pode abrir uma conta. Lá nos Estados Unidos tem muitas, inclusive, corretoras online que você pode abrir lá dos Estados Unidos, mas não usando seu CPF, usando a sua cédula. Assim, numa ordem de apreensão ou alguma coisa nesse sentido, você está muito mais protegido. Então, vale a pena, clica aqui na descrição que nós estaremos aqui com todo o prazer do mundo, prontos, preparados, né, para te atender, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Até amanhã de manhã. Abraço, pessoal.